de Jesus. É a primeira vez. Daqui a pouco você costuma mais ainda e vai. E é assim que a coisa funciona. Aleluia. Aleluia. A gente está fazendo a série, né? Seguindo a série, a subida e dos salmos de degraus. A gente começou no Salmo 120 e a gente já está no Salmo 129, hoje é o 10º degrau. E a gente já está indo para o finalzinho, no total são 15 degraus, estamos aí no Salmo 129. E eu tenho certeza daquilo que Deus vai fazer no seu coração, porque na quarta-feira, foi quarta-feira, o pastor falava algo aqui, de quando a gente vai subindo, o ar vai ficando rarefeito, e vai tendo mais pressão. E é assim que a coisa funciona, é assim que a coisa é. Então a gente está nessa subida aí, fala para o seu irmão assim, ainda não chegamos no topo. Né? Giovana, ainda não chegamos no topo ainda, Giovana. Falar isso, a gente tem hoje uma visitante, eu vou fazer você passar por de vergonha. Não, fica tranquila. Aqui todo mundo passa por isso. Então essa aqui, gente, é a Giovana, tá bom? Que chegou agora, talvez de domingo passado, tá aqui visando a gente aqui, tá bom? Tem a Emily também, e tem também a irmã da Larissa, que eu não sei o nome. Qual é o nome? Janaína? Então, Janaína, viu? Você não está sozinha, viu, Giovana? A Janaína também está aqui também, tá vendo? Então, todo mundo vai falar com a Giovana, ok, gente? Então, Salmo 129. Olha para o seu irmão e fala assim, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Não, mas fala com vontade, isso aí, assim Deus nem vai falar nada. Fala para ele assim, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Deus colocou algo no meu coração, vamos ler o Salmo 129. Diz assim, olha, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, e compridos fizeram os seus sulcos, mas o Senhor é justo. Cortou a corda dos ímpios. Sejam envergonhados e tornem atrás todos os que odeiam a Sião. Sejam como a grama nos telhados, que se seca antes que possa crescer. Com ela o segador não enche a mão, nem o que ata os feixes enche o braço. Não diga aos que passam, a bênção do Senhor seja sobre vós, nós os abençoamos em nome do Senhor. Só até aqui, você pode agora estender as mãos para cá e pedir ao Espírito Santo que me use nessa noite, amém? Pai, em nome de Jesus, santo e bendito Deus, eis aqui a tua palavra, Paizinho, e eu me coloco agora diante do Senhor para esse 10º degrau. Estamos juntos subindo, estamos todos nós uníssonos subindo, Pai, até Jerusalém. Estamos indo, Pai Deus, até o 15º degrau. E nessa noite é o 10º. Deus, eu te peço agora, Pai, traga um entendimento dessa palavra, traga uma revelação dessa palavra. Que o Senhor, Deus, me use nessa noite, ó Pai, para que nós possamos sair daqui entendendo essa palavra, curados por essa palavra. É uma noite de cura, é uma noite de restauração, uma noite de restituição, é uma noite de renovo, ó Pai. Eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha tornar esse ambiente, um ambiente, Deus, favorável à ministração da Tua palavra. Que a palavra, Deus, que jorre agora desse altar, encontre, Deus, um coração sedento, encontre, Pai, um coração como aquele solo fértil, e que essa palavra frutifique no coração dos meus irmãos que aqui estão. Essa é a minha oração e a faço no nome de Jesus. Amém. Queridos, o salmista começa esse salmo falando algo muitas vezes, algumas versões falam assim, frequentemente. Diga para o seu irmão assim, frequentemente. Você pode dizer para ele, você não é mudo, pode dizer para ele frequentemente. Fala para ele que está do seu lado aí, frequentemente.
frequentemente desde a minha mocidade, desde a minha juventude, vinham contra mim, me angustiaram, zombaram de mim, fizeram algo contra mim. Aqui tem uma pessoa, esse salmista, assim como eu e você, que já sofreu muitas coisas, que já padeceu muitas dores. Aqui tem alguém aqui que entrou, que nunca sofreu dor nenhuma na vida. Tem alguém que nunca sofreu bullying no próprio colégio. Tem alguém que nunca recebeu nenhum apelido no seu colégio. Tem alguém que nunca foi chantageado, alguém que nunca foi difamado, alguém que nunca foi trucidado por pessoas ou por alguma situação. O salmista está aqui falando assim, frequentemente. Gente, não é raramente, é frequentemente. Pessoas me feriram, pessoas me maltrataram desde a minha mocidade, ou seja, muitas vezes durante muito tempo. Repita isso, muitas vezes durante muito tempo. Mais uma vez, muitas vezes durante muito tempo. Só que esse salmista, ele vem trazendo para a gente, ele vem colocando para a gente isso aqui, e ele traz de que tinha um curso na história dele, tinha um curso na vida dele. Frequentemente me feriram desde a minha mocidade. Só que ele lança uma palavra aqui, que é algo poderoso demais. Ele lança um todavia. Todavia. Contudo, entretanto, mas, porém, não prevaleceram contra mim. Não prevaleceram contra mim. Ei, se você está aqui hoje, se você conseguiu chegar até aqui hoje, por mais que tenham ferido você, não conseguiram prevalecer sobre a sua vida. Todavia, não prevaleceram sobre você. Há um poder, há uma energia, há um poder grandioso nas adversidades, nas adversativas. As adversativas de Deus são mais poderosas, são maiores do que as adversidades da vida. Eu vou repetir. As adversativas de Deus são mais poderosas do que as adversidades da vida. Mais uma vez, as adversativas de Deus são mais poderosas do que as adversidades da vida. Pastor, me explica isso. As adversativas, numa frase, ela tem o poder de mudar o curso do discurso. O discurso era de sofrimento, era de dor, o discurso era de falência, o discurso era de morte, o discurso era de angústia total, o discurso era de derrota total, o discurso era de fim, de um final trágico. Mas Deus coloca um todavia e muda o curso do discurso. Talvez eu estava fadado a um futuro. Talvez Satanás direcionou você e vinha direcionando você. Eu canso de falar aqui, eu não nasci num berço evangélico, num lar evangélico. O meu curso da minha vida, o curso que eu seguia, era rumo a uma morte eterna. Só que todavia, Jesus entrou na minha vida. Só que todavia, o Senhor entrou na sua vida. Só que todavia, Deus colocou uma adversidade, uma adversativa. Ele mudou o curso do discurso que tinha sobre você. E é isso que o salmista faz. Ele pega esse poder dessa adversativa e fala assim, olha, frequentemente, muitas vezes, durante muito tempo, quase todos os dias, me feriam, me maltratavam, me xingavam, falavam mal de mim. Todavia, não prevaleceram contra mim. Todavia, a gente chega até o dia de hoje. Coloca a mão no ombro do seu irmão e fala assim, você chegou até aqui. Olha para ele e fala assim, eu não sei o que você passou até hoje, mas eu sei que muitas vezes, fala para ele assim, mas eu sei que muitas vezes você pensou que você iria sucumbir,
que ia tudo acabar, que não tinha mais jeito. Agora enche a boca e fala assim: todavia, Deus mudou a tua história. Aleluia, aleluia. Todavia, Deus mudou a tua sorte. Todavia, Deus mudou a tua história. Todavia. Quantos de nós aqui estávamos pensando, estávamos fadados a viver algo? O apóstolo Paulo, se puder colocar aqui na tela, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, consegue? O apóstolo Paulo vai falar um texto para a gente, em que vai colocar várias adversativas, em que vai nos ensinar o poder dessas adversativas, o poder que Deus tem de mudar o curso, o poder que eu e você temos como encarar a história, o poder que a gente pode ter no Senhor de mudar a nossa história, de olhar e falar assim: ei, está isso aqui acontecendo. Todavia, eu não vou olhar desse jeito. Todavia, eu vou fazer diferente. Todavia, eu vou tomar uma postura diferente. Todavia, eu vou encarar de forma diferente. Diga para o seu irmão assim: a escolha é tua. Conseguiu botar aí? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Diz assim o texto: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Continua. Perseguidos, mas não abatidos, mas não, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Perseguido, mas não desanimado. Ou perseguido, mas não desamparado. Deus tem sempre uma adversativa para a sua vida. Deus tem sempre uma mudança de curso. Às vezes as pessoas querem direcionar você, o inimigo quer muitas vezes direcionar você, o mundo quer direcionar você para um curso na sua vida, mas Deus fala assim: ei, nessa noite eu coloco uma mudança de curso, uma conversão, uma curva na reta que estava traçada na sua vida. Eu desenho uma curva nessa noite e mudo a direção e mudo o sentido que você estava descendo ladeira abaixo. Eu coloco uma adversativa, eu mudo o curso do discurso que estava traçado para você. Eu não sei se você consegue entender o poder que tem nisso aqui. De você olhar assim como José. José, você sabe da história, José estava lá escolhido, o xodózinho do papai. Tem alguém aqui que é o xodó do papai ou da mamãe? Olha lá, Emily levantou a mão, Mari também. Quem mais? Tem alguém? Eu era o xodó da minha vovó. Quem tem alguém aqui mais? Da vovó? Da vovó? Tem alguém? Minha avó tinha, meus irmãos são mais 3, mas tinha um monte de primo que era tudo neto, mas minha avó falava assim: o meu preferido é ele. E ela falava mesmo, esses cursos dela falam: não, é todo mundo igual. Eu falava assim: é todo mundo igual, menos ele. Ele é diferente. Eu era o xodó declarado. Nunca assim, ela falava mesmo. José era esse, o pai dava uma túnica para ele bonitinha, o pai separava ele, o pai fazia tudo por ele. E aí você conhece a história, os irmãos pegam, vêm, lançam ele numa cisterna, vendem ele para um grupo de estrangeiros. Eles vão parar, José vai parar no Egito. José depois é preso. E aí depois, mais tarde, José encontra os seus irmãos. E por alguns momentos José pensa em revidar, em se vingar dos seus irmãos. Ele traça até um plano. Agora eu pego eles. Só que José tem um entendimento do todavia. José fala assim: olha, vocês planejaram um mal para mim, todavia Deus transforma a maldição em bênção.
Vocês traçaram planos ruins para mim, desejaram algo ruim para mim. Todavia, porém, Deus transforma a maldição em bênção. E aí José vai falar, Gênesis capítulo 45, versículo 5. Olha, para a preservação da vida é que Deus permitiu isso tudo. Ou seja, o curso era de uma morte da família toda. Deus foi lá e colocou um todavia e mudou o curso do próprio discurso. O discurso era de morte e Deus foi lá e mudou, falou assim: ei, é para a preservação da vida. Eu te pergunto nessa noite, quero que você reflita. Quais são os seus poréns? Quais são os seus todavias? O que as pessoas têm feito com você que você pode olhar e falar assim: estão fazendo isso aqui, todavia. Estão querendo que eu pare, todavia eu continuo caminhando. Estão querendo que eu saia do meu emprego, todavia eu continuo batalhando. Estão querendo que eu desista de tudo, que eu abra mão de tudo, todavia eu não paro enquanto Deus não mandar eu parar. Quais são os seus poréns? Quais são as feridas que fizeram até hoje sobre você, que você sofreu? E que você pode dizer assim: todavia, não prevaleceram contra mim. Olha para o seu irmão agora, com um olhar bem de crente, de profeta, e fala assim: eu tenho alguns todavias. Agora olha para ele, enche a boca, bota a mão no ombro dele e fala assim: não prevaleceram contra mim. Eu não sei você, mas eu me alegro nessa palavra, eu me alegro nisso, Elias, porque eu sei que não prevaleceram contra mim. Eu sei que se você está aqui nessa noite, é porque Satanás não prevaleceu sobre você. Se você está aqui nessa noite, o que fizeram com você, a sua vida em toda, frequentemente, durante muito tempo, não impediu você de ser quem você é. Todavia, não prevaleceram contra você, e nem sobre você, aleluia. Eu preciso entender essas coisas, eu preciso buscar nisso, porque eu preciso entender de que eu até anotei aqui, porque a gente é a juventude o quê? A juventude inabalável, só que ser inabalável não é passar ileso pelas feridas da vida, não é que você não vai ter perseguições, feridas, não é nada disso. Ser inabalável é você passar por cima disso tudo e continuar caminhando. É continuar indo em frente. É continuar avançando. É tentarem desestruturar você e você falar assim: ei, todavia, Deus tem um plano na minha vida. Todavia, Deus tem um chamado na minha vida. Todavia, é o Senhor que me sustenta. Todavia, não dormitará o guarda de Israel. Todavia, Deus está comigo o tempo todo. Todavia, Deus não desiste de você. Todavia, Satanás vem querendo que você pare. Todavia, o Senhor diga assim: marche, vá além. Assim como Moisés, que chega junto com o povo, cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. E ele para ali e fala: eu sei. E diante dele está aquele mar, e atrás vem Faraó com o seu exército. E ele cercado, não tem para onde ir. E ele fala: Deus, e agora? Deus fala assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Ei, talvez o inimigo fechou o caminho que você tinha como andar. Todavia, o Senhor fala assim: ou eu abro o mar, ou eu te faço andar sobre as águas. Porque Isaías vai dizer que as águas não te submergirão. Não sei se você está conseguindo entender isso. Olha para trás um pouquinho na sua vida, olha para o seu passado e vê quantas coisas que você passou, quantas dores que você enfrentou. Quantas adversidades você enfrentou, mas quantas vezes Deus
chegou como socorro bem presente na hora da sua tribulação, na hora da sua angústia. Deus chegou naquele momento presente, Ele não chegou nem antes, nem chegou depois, Ele chegou na hora exata, no momento exato, no momento preciso, porque Ele falou assim: eu vou mudar o curso dessa história. Porque mais do que a gente viver, ter as lutas, ter as aflições, gente, a tua felicidade é um escândalo para quem não gosta de você. Você já parou para poder pensar nisso? Que a tua felicidade é um escândalo para quem não gosta de você. As pessoas estão tentando parar você, estão tentando ferir você, e você está feliz. A pessoa fica assim: como que pode? Como é que pode? Eu tento ferir a Luísa, tento machucar a Luísa, e a Luísa vai e está sorrindo, e dá um sorriso. Você está passando por luta, as pessoas sabem que você está passando por luta, que você está passando por adversidades, por muitas batalhas espirituais, mas você continua sorrindo. E por que é um sorriso falso? É um sorriso forçado, como o sorriso de aeromoça quando vai você entrar no avião? Não, é um sorriso genuíno. Por quê? Porque todavia não prevaleceram contra mim. Porque todavia não prevaleceram e não prevalecerão contra você. Então você tem que se manter feliz o tempo todo. É uma constância, Rodrigo, de você se manter feliz, saber por que eu me mantenho feliz? Por conta das circunstâncias ou por conta daquele que cria tudo? Porque se eu só fico feliz quando as coisas estão boas, eu não estou andando por fé, eu estou andando por aquilo que eu vejo. Mas quando eu fico feliz, mesmo diante das adversidades, é porque eu acredito e confio de que o final ainda não chegou e Deus preparou um final para cada um de nós, um final feliz. Deus não é filho do homem para que minta, tendo dito ele fará, e tendo falado ele realizará. Deus não te prometeu as coisas, não te deu nenhuma promessa em vão que ele não possa cumprir. Todas quantas são as promessas de Deus, em Jesus tem o sim e o amém, diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Então eu preciso ter esse entendimento. Então eu ando feliz, por quê? Porque eu não ando pelo aquilo que eu estou vendo de forma natural, eu ando por aquilo que eu creio. Porque se eu não ficar feliz, eu estou dizendo, declarando que eu não creio no que Deus falou. Se eu falar para você assim: Lucas, daqui a 6 meses eu vou te dar uma Ferrari, você vai ficar feliz ou vai ficar triste, meu filho? Feliz? E aí, se acontecer alguma coisa e baterem no seu carro, mas eu te dei a garantia que daqui a 6 meses eu vou te dar uma Ferrari. Quem olhar para você e falar assim: caraca, Lucas, você está malzão porque bateram no seu carro, você vai falar assim: sabe de nada, daqui a 6 meses eu vou ganhar uma Ferrari. Sim ou não? Sim ou não, gente? Deus te falou assim para você assim: ó, daqui no final do ano você vai fazer uma viagem, você vai viajar para a Europa. Aí você chegou no terminal hoje e perdeu o ônibus. Você fica triste ou fica feliz? Você não está nem aí, você fica assim: ah. Aí alguém fala: você perdeu um ônibus, mas o voo no final do ano eu não vou perder. Você está entendendo isso? Onde eu quero chegar? Muitas vezes o diabo começa a mostrar a você uns caminhos de dores. Só que esse salmista, ele dá um brado. Ele dá um brado de alegria. Olha,
frequentemente, durante muitos anos, me feriram, me machucaram, todavia não prevaleceram. É um brado de vitória, de júbilo, de alegria, e que eu preciso entender isso. Agora eu preciso entender de que tem um outro ponto aqui, que ele fala, Israel que o diga. As pessoas vão dar testemunho de quem você é. Você precisa ter pessoas do seu lado que testifiquem de quem você é de verdade. Porque tem gente ferindo você, tem gente machucando você, mas só que pessoas que são agentes de Deus nessa terra vão cooperar para que você vença. E quando você pega no versículo 3 desse texto, o salmista vai dizer algo aqui que é: os lavradores araram sobre as minhas costas. Isso aqui pega muito. Porque aí isso aqui dá uma ênfase maior, gente, no brado do salmista. Me pergunta por quê? Porque aqui tem duas coisas. Você já viu uma máquina de arar terra? Que faz aquelas valas profundas na terra com aquele ferro? É isso aqui que o salmista está falando assim: olha, passaram isso nas minhas costas. Tem uma versão da Bíblia que vai dizer assim, com feridas que eles me machucaram mais do que eu tenha palavras para expressar. Talvez tenham dores em você, e você vem carregando dores a sua vida toda, que você não consegue nem expressar, nem falar para outra pessoa. Está aí dentro de você calado. Você não consegue dizer isso, você não consegue expressar isso. É sobre essa dor que o salmista está falando assim: olha, me machucaram tanto que eu não tenho nem como falar. Tem coisas que são indizíveis. Eu não tenho como expressar através de palavras o tamanho da minha dor. E mais, não foi pela frente não. Agiram de forma traiçoeira, foi pelas costas. Talvez você foi traído. Talvez aquela pessoa que você confiava tanto, você confiou as suas dores. E você ficou mais ferido. E o salmista está falando assim, mesmo diante desse quadro todo, mesmo diante de toda essa situação, de dores que talvez você que está aí sentado aqui, nessa noite, fale assim: não é possível, pastor. São dores que eu sofri a minha vida inteira. 20 anos sofrendo dores, 15 anos sofrendo dores. São décadas sofrendo dores, as mesmas dores. E ninguém sabe, tem dores que só você carrega e que ninguém sabe daquilo que fizeram com você. Só que eu quero dizer uma coisa para você olhar para o lado bom. Todavia não prevaleceram contra você. Você está aqui e está vivo, você está aqui e está viva, e pode fazer algo diferente com essa dor, porque não importa aquilo que você passou, mas o que você vai fazer com aquilo que você passou. A maior opressão, a maior angústia, melhor dizendo, não vem de fora, vem da amargura de dentro. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, vai dizer assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Satanás quer muitas vezes perturbar você, colocar uma raiz de amargura em você, para que você fique olhando para a sua história e abrace a sua dor e fala assim: essa é minha dor, e você se faz de vítima e você acaba contaminando outras pessoas, contando essa dor, de você não sabe nem ainda lidar com ela, e você começa a contar, começa a contaminar pessoas. Pastor, qual é o problema disso? O problema disso é o que o apóstolo Paulo escreve lá em Efésios. Ele quando coloca assim,
Porque há um degrau perigoso na amargura. Quantas vezes a gente fica amargurado com aquilo que as pessoas fazem? E a Bíblia está dizendo que não posso deixar nenhuma, fala para o seu irmão assim, raiz. Raiz muitas vezes é algo que a gente nem consegue perceber, nem consegue ver, mas é por onde tudo começa. E é essa raiz que Deus está querendo cortar nessa noite. Essa raiz de amargura. Por quê, pastor? Porque há um degrau. A gente está fazendo um degrau subindo para Jerusalém. Só que a amargura pode estar fazendo com que você desça degraus no sentido contrário. Em Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32, o apóstolo Paulo vai dizer assim: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Há uma coisa gradativa acontecendo. Amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e malícia. Tem pessoas que não conseguem mais viver de forma ingênua, porque olham tudo com malícia, falam assim, tem alguma coisa por trás disso aí. Tem alguma coisa por trás. Enquanto o apóstolo Paulo está falando assim, antes disso, gente, isso aqui não é opinião do pastor Bruno, não. Isso aqui o apóstolo Paulo está falando. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de dentro de vós, do meio, de dentro de vocês. Aí ele fala assim, só que antes disso, diga antes disso, sede uns para com os outros, benignos, fala, repita comigo, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoou. Eu não sei o que fizeram com você. Eu não sei quais foram as dores que você sofreu. Eu não sei quais foram os eventos de injustiça que você sofreu, que você passou até hoje. Eu só sei de uma coisa: você não pode deixar isso brotar e ficar no seu coração. Você tem que olhar e falar assim, aconteceu isso aqui. Ser maduro como esse salmista, falar assim, aconteceu, e não foi uma vez, e não foram duas vezes, e não foram somente três, mas frequentemente, durante muito tempo, aconteceu. Todavia, não prevaleceram contra mim. Todavia, eu ainda estou de pé. Por quê? Porque o Senhor me mantém de pé. Todavia, você está aí de pé porque o Senhor te mantém de pé. Todavia, você ainda tem sonhos, tem projetos, tem ambições, porque todavia o Senhor te mantém de pé e todavia não prevaleceram contra você. Note que não é o que as pessoas fizeram, mas o que você faz com o que fizeram com você. É fato que esse salmista sofreu. É fato o que ele está narrando. E ele está falando assim, Israel que o diga. Ou seja, as pessoas sabem do que aconteceu. Tem testemunho do que aconteceu. Tem testemunho de que anos e anos da minha vida eu fui violentado. Tem testemunho de que anos e anos da minha vida fizeram isso comigo. Tem testemunho, tem gente que sabe. É fato, não é mentira, não é fake news. Só que ao invés de eu ficar abraçado com essa dor e carregar como vitimismo para o resto da minha vida e falar assim, eu passei por isso durante muitos anos, então eu vou ser um jovem totalmente com distúrbios, sem futuro, sem nada disso. Ei, Deus te trouxe aqui essa noite para dizer, ei, todavia,
eu mudei o curso desse discurso. Todavia eu te trago aqui nessa noite para poder mudar essa sentença que você tinha declarado sobre você. Deus é um Deus que muda histórias. Deus é um Deus que muda destinos. Deus é um Deus que muda os decretos do mundo para os decretos dele. Pastor, mas você não sabe o que eu passei. Eu não preciso saber o que você passou. Eu sei do Deus que você pode e serve aqui, o que Deus pode fazer por você. Porque assim como esse salmista, ele falou aqui, olha, são dores que eu não consigo nem expressar, que eu não consigo nem dizer, que não dá para poder falar. Só que eu continuo de pé. É o que o salmista fala. Só que eu continuo aqui de pé. O salmista falando. E aí veio trazendo algo. No versículo 4, ele fala assim, ele fala isso tudo, ele fala da dor indizível, ele fala assim, mas o Senhor é justo. Vitor Hugo, como é que o cara fala isso? Como, Juju, que alguém vai falar isso? Depois de você narrar um fato todo, narrar uma história toda de sofrimento, de dor, ele olha para Deus e fala assim, mas o Senhor é justo. E ele vai agora dizer aqui, por que Deus é justo? Eu quero que você entenda isso com uma palavra profética na sua vida. Porque Deus cortou a corda dos ímpios. Deus cortou a corda dos ímpios. Deus está cortando as cordas que prendiam você. E em Oséias capítulo 11, versículo 4, vai dizer que Deus nos trata com cordas de amor. As cordas do amor de Deus são para nos alinharmos ao propósito dele e para nos fazer crescer. As cordas dos ímpios querem manipular para que você faça e você fique preso e diminua você, pois nessa noite Deus te trouxe aqui para cortar as cordas dos ímpios e você viver uma vida de que você pode viver e usufruir de tudo aquilo que Deus tem para você. Tem alguém que se alegra com isso aqui nessa noite? Deus está cortando as manipulações, Deus está cortando as prisões, os cativeiros, aquilo que oprimia você, as pessoas que maltratavam você. Deus está falando assim, olha, eu vou cortar. Talvez você pense assim, mas eles são muito poderosos. Assim como Asaf olhou no Salmo 73 e falou assim, mas os ímpios prosperam, os ímpios eles têm acesso a um monte de coisa. Até que ele chega no momento e fala assim, até que eu entendi o fim do caminho deles. E aqui o salmista vai dizer algo parecido, ele muda o tom. Ele muda o tom. Eu quero ministrar a você nessa noite de que você não fica preocupado com as pessoas que cometeram injustiça contra você. Pastor, você não conhece quem cometeu, foi desde que eu era criança. Desde que eu era pequititinho e as pessoas falavam isso aqui de mim, eu venho carregando isso na minha casa, na minha família, as pessoas me rotulam assim. Eu não consigo fugir disso, pois Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, eu estou cortando essas cordas. Se você tomar posse disso, se você acreditar nisso, você pode olhar para o seu futuro e falar assim, Deus tem algo para mim gigantesco, algo glorioso para mim. Porque Ele cortou essas cordas, aquilo que tentava me sufocar. Sabe por quê? Porque aos nossos olhos os ímpios podem até parecerem muito prósperos. Só que o salmista vai aqui diagnosticar como são esses ímpios. Para alguns teólogos, quando chega nesse versículo 6 aqui, muda o tom e passa a ser um tom precatório, um tom profético agora. Porque agora o salmista não vai mais falar somente de si agora. Ele vai agora, diácono Mateus, dar um decreto sobre a vida do ímpio.
E um decreto profético não porque ele está desejando mal, não. É porque há uma lei da semeadura. Há uma lei de que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Só que a gente esquece disso. Só que o mesmo texto de Gálatas 6,7 que eu falei aqui, em Gálatas 6,9 vai dizer assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher. Ei, olha para o seu irmão e fala assim: não se cansa não. Uma das grandes artimanhas do inimigo é cansar você. Eu estou cansado de fazer o bem. Eu estou cansado. Já não aguento mais, eu faço. E parece que está tudo errado. Hoje eu estava em casa. Aí fui varrer a cozinha. Isso que eu fui varrer a cozinha, dei uma topada com o pé, eu falei, tá vendo? Falei, Deus, fui fazer um negócio aqui, poder botar limpinho, vou tropeçar aqui, vou machucar meu dedo. O pensamento que vem é logo esse. Estou fazendo um troço bom, vem logo um troço ruim. Alguém já passou por isso aqui? De você fazer algo bom, daqui a pouco vem uma resposta e fala assim, como que pode isso? Alguém, gente? Eu estou sozinho aqui? Ninguém aqui no meio, não? Vocês vieram de que planeta? Fala para mim. Não cansa de fazer o bem. Se mantém fazendo o bem. Porque no tempo certo as coisas vão acontecer. No tempo certo. Ei, você está semeando no Senhor. E no Senhor o nosso trabalho não é em vão. O salmista vai aqui dizer no versículo 6, sejam como a grama nos telhados. Sabe como é que é uma grama no telhado? Todo mundo vê, aparecem, são mostrados, exibidos, querem chamar a atenção, mas não tem raiz. Eu falo igual o pastor Marco, você me deixou sozinho agora. Raiz, semente, precisa de chão, precisa de umidade. E quando você vai pegar no grego a palavra umidade, ela é o mesmo radical de humor e de humildade. Então, humildade, humor e umidade está na mesma coisa. Tem pessoas que são secas, são pessoas que não têm humor, são pessoas que não são humildes, são pessoas que são secas, que não vão prosperar, são como gramas no telhado. Muitas vezes as pessoas até veem, que bonitinho, que legal, só que não tem raiz, não estão firmadas, não tem alicerce, não tem estrutura. E aí o salmista fala assim, essas pessoas que estão fazendo isso tudo, cometendo atos de injustiça, são como gramas no telhado, ou seja, fala para o seu irmão assim, vão passar rapidamente. Pastor, mas já estou há 15 anos fazendo na minha vida. Olha o seu irmão, dá um sorriso para ele, ri. 15 anos, fala assim, 15 anos. Pastor, mas você não... 15 anos, pastor. 15 anos, pastor. 15 anos. O que o apóstolo Paulo vai dizer? Essa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória que está reservado para cada um de nós. O que acontece comigo, com você, é que a gente bota o foco no lugar errado. A gente dá atenção à coisa errada, à coisa equivocada. Essas pessoas são pessoas efêmeras, são passageiras. E tu está perdendo tempo, perdendo a tua vida, a tua história. Tem gente que passa pela tua empresa, entra enviado de Satanás ali para tirar você do centro, para tirar você do propósito. Quantas vezes eu e você a gente encontra com amigos lá não sei da onde, de 30 anos atrás, aí o caboclo vai lá e te faz a proposta, vamos tomar uma cervejinha ali. Aí você fala assim, tá bem não, meu filho? Você está entendendo isso?
Só que essas situações são passageiras. Mas o plano de Deus para a sua vida, ele é eterno. As promessas de Deus, elas são eternas. Você precisa lutar por elas. Você precisa valorizar aquilo que é eterno. Serão como grama no telhado, que se seca antes que possa crescer. Faça assim, faz um gesto para ele, faz assim, ó, se preocupa não, se preocupa não. Antes que cresça, faz assim, ó, some. Pastor, mas esse está demorando a minha vida, parece que... Só que vai passar. Você já reparou que toda a gripe que você tem parece a pior gripe do mundo? Você fala, não, dessa vez a gripe me pegou de um jeito. Tudo percepção, porque o presente é o mais importante, é o que a gente vive. Sacou? Aí ele continua aqui para poder a gente encerrar. Não vou nem ler o 7 não, vou passar para o 8 direto, que diz assim, olha, ele vem falando algo. Não digam os que passam, a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Pastor, por que isso aqui é importante? Porque esse tipo de pessoas, eles não têm amigos, morrem só. Lembra de Saul? Saul foi consultar quem, gente? Uma vidente. Por que ele foi consultar uma vidente? Alguém pode me dizer? Porque já não tinha mais nenhum profeta que era amigo dele. Essas pessoas chegam uma hora que morrem sozinhas. Deixa eu dizer uma coisa para você, jovem. Aqueles que pecam com você hoje, aqueles que são, como é que diz, cúmplices do seu pecado, vão pecar contra você no futuro. Não se engane. Não se engane. Só que essas pessoas, elas são fadadas a terminarem a vida sozinha. E aí eu lembro, eu estava falando de uma pessoa, esses dias, estava comentando, alguém comentando comigo a tristeza de uma pessoa lá que antigamente que frequentava a igreja do centro. A pessoa assim, não foi comentando, falando mal não, ela comentando assim, poxa pastor, que dó que eu tenho, porque hoje nem o filho, nem a filha, nem os netos falam mais. Uma pessoa que vive só. Aí eu lembrei de um livro do Max Lucado, às 18 horas de uma sexta-feira, em que ele vai no cemitério, ele começa a ler as lápides, e encontra a lápide da senhora Smith, e na lápide está escrito assim, não amou e não foi amada, morreu só. Esse versículo aqui, que as pessoas não digam o Senhor vos abençoe, que a bênção do Senhor não seja sobre você, é porque na época de Israel, quando você passava por um lugar e tinha alguém com alguma colheita, você passava e via a pessoa fazendo a colheita, você ia lá e dizia, o Senhor te abençoe, a bênção seja sobre você, sobre a sua colheita. Aí a pessoa de lá gritava, Deus te abençoe também. Lá em Ruth, no capítulo 4, no versículo 2, vai falar sobre Boaz. E esse texto, Boaz, está passando, ele fala para os segadores, o Senhor seja convosco. Aí os segadores respondem para ele assim, Deus te abençoe também. E aí, esse tipo de gente que artimanha, os ímpios que artimanham contra mim, contra você, vão, no final das vidas, ficarem sozinhos, se não mudarem o caminho.
Eu queria que você agora fosse muito profeta, ninguém está falando assim, o Senhor te abençoe. Aí você fala assim, pastor, isso é muita bobeira falar isso. Fala para o seu irmão assim, não provoca ele não. Não provoca não vale a pena. Fala assim, não compensa. Você sabia que uma samambaia numa casa, ela só floresce mais se o ambiente não tiver briga? No ambiente que tem discussão, uma samambaia não cresce bonita. Como é que está a planta na sua casa? Você sabia que uma criança, um bebezinho, ele tem uma percepção espiritual de um ambiente onde tem confusão, onde tem gritaria, onde tem isso tudo que um bebezinho, ele percebe tudo? Você sabia que cientificamente você olha uma água e que você abençoa essa água, abençoa, as moléculas tem uma formação, e uma água onde você bota em um ambiente onde você só amaldiçoa, só fala coisas ruins, a água fica de um modo diferente? Você já viu esse vídeo? Agora olha para o seu irmão e fala assim, quantos por cento que você tem de água no seu corpo? Você está entendendo? Então olha mais uma vez agora, com maneira intencional, fala assim, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe, minha filha. Seja intencional. Abençoa teu pai e tua mãe. Abençoa os teus filhos. Aqui não tem mais, só a Lívia que tem filho, né? Mas alguém tem filho aqui? Não, né, gente? Abençoa o teu esposo todo dia. O Senhor seja contigo. Mas se você olhar para o lado, que Jesus fulmine você. O Senhor te abençoe. Pastor, mas eu vou ficar preocupado. Ei, o que Gênesis vai dizer se é filho de Abraão, sim ou não? Sim, fala assim, meu irmão, sim. Não sou judeu, mas sou filho de Abraão. A Bíblia diz que até os cristãos são filhos de Abraão. O que a Bíblia vai dizer? Que Deus fala: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Fala para o seu irmão, não fica preocupado. Fala para o seu irmão assim, abençoa o teu inimigo. Declara bênção sobre ele. Declara restauração sobre a vida dele. Declara restituição sobre a vida dele. Muda o jogo da sua vida, muda a rota, muda a perspectiva. Para de ser vítima das suas dores e passa a ser um autor da sua história. Passa a olhar para a sua história e falar assim, ei, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas elas. Aleluia! Passa a olhar com os olhos de quem vê e fala assim, sofri muito, e está tudo bem, e está tudo certo, eu resolvi o passado agora, todavia, não prevaleceram contra mim. Eu não sei quais são as lutas e as dores que você passou. Eu quero que você fique de pé agora, em nome de Jesus. Aumenta o som para mim aí, pode deixar bem coisa, apaga as luzes. Eu preciso orar pela sua vida. Eu preciso orar por você, bota a mão no seu coração. É noite de você deixar a raiz de amargura,